Podcast Vida Fluida e Leve no Ar. Um brinde primeiro à minha convidada, a doutora Renata Canguçu. Me diga quem é você. Bom, eu sou Renata Canguçu, médica oncologista, especializada em tumores femininos, faço muito da oncologia integrativa, sou mãe de Tiago e Rafael, casada com Heron, cirurgião oncológico e amante de um estilo de vida saudável. Ah, que maravilha, gente. Eu falei, eu estava pensando em pessoas para trazer aqui, aí eu digo, gente, eu tenho que trazer Renata, porque essa coisa dela, essa frase de que ela é amante do estilo de vida saudável, eu estava falando com você aqui de bastidor, que eu acho que não tem como você colocar na cabeça do seu paciente, praticar e fazer, e vivenciar um estilo de vida saudável, fazer as intervenções do estilo de vida, sem viver isso. E você é muito isso, quem te conhece sabe disso, e eu acho que você tem um poder de fazer o paciente entender muito maior do que quem não o faz, né? Um médico que não leva um estilo de vida saudável não chega no doente como você chega, porque você é isso, né? Eu acho que você é isso, né? Obrigada. Eu acho que essa história de faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não cabe mais hoje em dia, especialmente no mundo onde a mídia social está aí para ver o que a gente faz diariamente. Então, uma forma de motivar, eu acho que é realmente a gente dar exemplo. Isso acontece com os nossos filhos, mas eu acho que nesse caso com os pacientes também é muito semelhante. É um desafio fazer alguém se motivar a mudar estilo de vida, mas eu acho que dar exemplo é algo que pode ajudar nesse sentido. Ah, isso com certeza. E você sabe que você falou essa coisa da rede social, meu marido sempre fala, a gente sai, vai beber um vinho, uma coisa, não poste a taça de vinho. Ele sempre fez essa observação, porque a gente fala de saúde, tá falando de estilo de vida saudável, e aí postar uma taça. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Porque eu sei que não bebe, que é álcool zero. Mas às vezes quando você precisa passar uma mensagem, aquela sua taça de vinho ali no meio da semana, para um paciente que te tem como referência, porque nós somos influenciadoras. Sem dúvida. Todos, né? É uma coisa que pode ter uma conotação muito forte, né? E aí vamos passear aqui nessa questão da prevenção e na condução do câncer, da recidiva e de tudo que você faz atrelado a como a gente pode fazer isso, como a gente pode lançar a mão das ferramentas de um estilo de vida saudável na condução desses pacientes, né? Eu queria perguntar primeiro sobre a atividade física na vigência de um tratamento oncológico, né? Porque as pessoas às vezes acham que elas estão com aquela doença. A maioria das vezes você tem um conceito de que você tem que ficar recluso, quieto, parado. E tem gente que fala, não vá gastar energia, porque você precisa estar com essa energia do exercício guardada para combater o câncer, né? Isso é um conceito que se tem. Eu acho que você tem que desmanchar isso aí um mito, né? Porque, assim, durante muitos anos se pensou isso mesmo. E até hoje eu recebo familiares, especialmente, que vêm... Nossa, doutora, fala para ela que ela não pode se exercitar agora, que ela precisa se guardar. Eu digo, eu sinto muito, mas eu vou dizer o contrário. Hoje em dia nós temos um respaldo, uma evidência científica muito sólida de que a prática de atividade durante o tratamento oncológico é essencial para reduzir os efeitos colaterais. Sim. Efeito colateral relacionado ao tratamento oncológico é algo extremamente temido. Fadiga acontece em quase 80% dos pacientes em tratamento. E a melhor forma de evitar a fadiga e diversos outros efeitos colaterais é justamente se exercitando. Isso é Então, a gente precisa inserir isso. Quanto mais atividade fizer, mais disposto você vai estar e menos efeitos colaterais vai ter relacionado ao tratamento oncológico. E tem uma atividade física mais recomendada que outra, porque, claro, gente, guardada as devidas proporções do tratamento, né? Cirúrgico, enfim, é uma coisa que fez alguma cirurgia ablativa, retirou uma... Enfim, mas de uma maneira geral, tem algum tipo de exercício mais recomendado, resistido, aeróbico, intervalado, enfim? Tem o ideal e tem o possível, né? Sim, é isso, né? Dentro de um escopo da oncologia, eu acho que é bem isso, o ideal e o possível. O ideal é a recomendação que a Organização Mundial da Saúde faz, que nós fizemos, inclusive, um documento também em parceria com a Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e o INCA, fazendo a recomendação com relação à prática de atividade física e câncer. E nesse documento, a recomendação é de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica de moderada intensidade por semana, somados a 2 dias de um exercício de resistência por semana. Sim. Então, é basicamente se exercitar todos os dias e, idealmente, fazer a combinação de aeróbica com força. No entanto, qualquer movimento conta. Então, o importante mesmo é não estar
parado, é realmente promover movimento, né, durante a vida, porque isso vai fazer com que você tenha mais proteção do que quem está realmente sedentário. Sim, isso na vigência do tratamento, né? Da doença oncológica. Ou a mesma recomendação para prevenção. A recomendação para a prevenção também é essa. E dentro da prevenção é importante a gente entender um conceito que é diferente, por exemplo, para a prevenção de outras doenças, como doenças cardiovasculares, Sim. onde a gente não tem essa relação de dose e intensidade promovendo o benefício. Mas no câncer existe essa relação. Então, se você faz os 150 minutos de atividade de moderada intensidade por semana, você vai ter um benefício X de prevenção. Se você faz os 300, o benefício é adicional. Então, quanto mais e mais intenso também, porque se você faz de moderada intensidade, a proteção é uma, se você faz de uma elevada intensidade, a proteção é maior. Então, quanto mais tempo e mais intenso for a atividade, maior será a proteção. Não tem aquela coisa de estar liberando radical livre, se oxidando todo porque está fazendo exercício intenso e aí a célula vai ficando maluca e vai virar câncer. Tem nada disso também. Porque existe essa conversa também. Se o exercício for de muito alta intensidade, você vai ficar todo oxidado e, enfim, vai disparar cascatas aí de liberação de radical livre. Tem isso aí. No caso de câncer, quanto mais intenso você fizer, maior será a proteção mesmo. Então, isso é super bacana de entender. Se você não puder fazer todos os dias, mas fizer intensidade mais elevada, isso daí promoverá uma proteção maior. E isso tem relação com proteção e prevenção de diversos tipos de câncer, né? Hoje em dia a gente já tem um conhecimento de que a grande maioria dos tumores tem realmente uma relação de proteção pela atividade física e por várias causas, porque antigamente a gente achava que a atividade física tinha um benefício por ser uma estratégia de redução de peso. Né? A gente sabe que a obesidade está relacionada a pelo menos 18 tipos de câncer. Sim. Então, a atividade física promove perda de peso e, portanto, linearmente reduz, né? Se entendia que esse era o mecanismo de ação. Hoje a gente já tem uma compreensão muito mais ampla de que existem diversos outros fatores que estão relacionados a essa relação de proteção. Então, é sim uma estratégia de manutenção de peso saudável, que é essencial para a prevenção, mas também tem uma relação de equilíbrio dos níveis hormonais, que tem uma relação com a maioria dos tumores que são sensíveis a hormônio. Tem também uma relação com a imunidade, porque a pessoa que está fisicamente ativa tem uma melhor imunidade e consequentemente terá uma maior capacidade de se prevenir contra doenças crônicas, inclusive câncer. Tem a questão com sensibilidade à insulina, que também tem uma interferência, né? Exatamente, diminui a resistência à insulina. Então, são diversos mecanismos que são capazes de justificar essa relação da atividade física com o câncer. Um bem-estar também, uma questão de você estar... provavelmente por conta do exercício físico você vai dormir melhor também, sem dúvida. Você vai ter um controle de ansiedade. Isso. Né? A coisa do estresse. O estresse tem relação com câncer? Tem alguma coisa assim diretamente ligada, digo assim, com o desencadear disso? Hoje a gente ainda não conseguiu comprovação científica para dizer que o estresse diretamente causa câncer. Sim. Nós temos a compreensão de que o estresse cronicamente no nosso organismo vai promover inflamação crônica e, consequentemente, vai abrir portas para doenças crônicas como o câncer. A tal da inflamação de baixo grau, né? Exatamente. No entanto, nós ainda não temos, porque nós entendemos que há sim um papel importante da questão com estresse crônico e câncer, mas ainda não temos essa comprovação científica para dizer que a pessoa que tem uma vida cronicamente estressante tem um maior risco de desenvolver câncer. Entendi. Ainda não temos essa evidência nesse momento. Não é bom para todo o resto, né? Não é bom para o Sem contexto, dúvida, né? É importante de qualquer jeito a gente evitar. O exercício entra aí ajudando nisso também. Mas é essencial. Achei muito interessante essa informação, porque muita gente pensa o contrário mesmo e se entrega, né? É uma maneira de você até se armar para o combate daquilo ali. E você entender que você está vivendo. E entender que, na verdade, a atividade física vai ser remédio para a etapa posterior ao tratamento. Então, todo mundo que teve diagnóstico de câncer um dia tem medo de recidiva. Tem medo, a temida recidiva do câncer. Então, a pessoa passa a vivenciar esse medo,
né? E entender que praticar atividade física regularmente reduz o risco de recidiva é algo de extrema importância. Reduz o risco de recidiva também, então. Reduz e muito, na verdade. Muito? Os estudos mostram até alguns dados, redução de 50% do risco de recidiva. Nossa, é muito. Coisa, um benefício do impacto de medicações. Hoje, poucas drogas nós temos disponíveis que trazem esse benefício. Então, eu digo que é remédio mesmo, só não está em cápsula. Que coisa de ouro isso aí. Está nas nossas mãos, nas nossas escolhas diárias, né? Que são difíceis. É mais fácil tomar remédio, claro. É mais fácil. Mas tem um benefício, uma magnitude de benefício que é inestimável. Então, entender que é remédio que vai fazer com que o risco de recidiva seja cerca de 50% menor. Como abrir mão disso? É muito do ser humano essa coisa de você querer o caminho mais fácil, né? E a gente que trabalha com doença crônica, acho que todo mundo que lida com doença crônica tem essa dificuldade de levar o entendimento da importância de inserir um novo hábito, de um hábito de vida saudável, porque não é só para o câncer, é para tudo na sua vida, né? É para a longevidade saudável. Eu postei essa semana falando exatamente sobre isso. Se você quiser envelhecer com autonomia... Com autonomia. Né? Agache. Exato. Fortaleça. É necessário a gente realmente ter músculo para um envelhecimento saudável. Não tem por onde correr. Exercício resistido, né? Durante o tratamento oncológico também, a massa muscular faz toda a diferença. A pessoa que tem uma massa muscular dentro dos padrões ideais, ela certamente terá muito menos efeitos colaterais. Terá uma recuperação no pós-operatório mais rápida, mas também terá menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento oncológico, sem dúvida. E já que a gente está falando de músculo e de vida saudável, a gente não pode correr do alimento, na verdade. Não se constrói músculo só com exercício, tem que ter uma alimentação. E assim, como é isso no paciente oncológico? Porque ele já é um paciente depletado nutricionalmente, pelo menos até onde a gente vai, não sendo oncologista, a gente tem esse entendimento de que depleta muito nutricionalmente o paciente, na verdade, né? Então, do ponto de vista alimentar, esse paciente que vai fazer o exercício, que não tinha o hábito daquilo, ele normalmente suplementa, assim, precisa suplementar para suportar essas coisas, para conseguir entregar também na atividade física e no combate à doença propriamente dita, né? É super importante porque antigamente eu ainda peguei uma fase onde o paciente perguntava, eu tenho alguma restrição alimentar? E as pessoas costumavam responder, não, você pode comer tudo que você quiser. E isso definitivamente é completamente diferente hoje. Não, você deve sim ter uma alimentação saudável. O que a gente recomenda em termos de alimentação, né, é prevenção. É a mesma recomendação para quem teve o diagnóstico de câncer. Então, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é que se consuma uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, aí 5 porções diárias. As fibras para fazer os gastos de cadeia curta. Exatamente. E também para auxiliar na manutenção de um peso saudável. Sim. Além disso, a recomendação de evitar o consumo de embutidos e ultraprocessados. Esses daí devem rapidamente desaparecer da nossa dieta. Dentro do possível. Nada na prateleira. Para a gôndola. Dentro do possível, eles não devem fazer parte, pelo menos, da nossa rotina. Evitar o consumo de álcool, né? Reduzir o consumo de carne vermelha. Não existe a recomendação de eliminar por completo o consumo, mas existe um entendimento de que a carne vermelha aumenta riscos de determinados tipos de câncer, principalmente trato gastrointestinal, e a recomendação é que se consuma 200 a 300 gramas por semana, dá um bife aí uma vez na semana, então consumo de carne vermelha. E que não seja torrado nem queimado, né? Exatamente, porque isso daí é quem faz realmente com que a carne seja prejudicial, é um método de preparo, na maioria das vezes, né? Então, essa recomendação é importante que seja dada para o paciente. E se, dentro dessa recomendação, o consumo principalmente de proteína, que é algo essencial para que a gente consiga manter a massa magra praticando atividade física, não for suficiente com a alimentação, ele pode sim ter a necessidade de suplementar essa proteína. A maioria dos pacientes acabam tendo realmente uma necessidade de suplementar a proteína ao longo do dia durante o tratamento oncológico, porque eles costumam não consumir o que é adequado. Outro tipo de suplementação
vai realmente ser algo de forma muito individualizada. Então, a gente, por exemplo, se você me perguntar suplemento para atividade física, o que a gente costuma fazer? De rotina, consumo de ômega 3, e isso a gente tem evidências de que pode também reduzir alguns efeitos colaterais relacionados ao tratamento como hormonioterapia, que é um do articular. Então, a gente tem evidência também com relação ao consumo de creatina, que é seguro em paciente oncológico, vai dar mais força, mais disposição, vai Tudo facilitar. com prescrição, viu, gente? Sem dúvida, nada de pegar qualquer uma que esteja, né, Você daqui a na pouco tá com prateleira. colesterol alto, tomando ômega 3, enfim. Precisa realmente ter uma orientação de um profissional adequado, né? E estar atenta à questão com a vitamina D se houver necessidade de repor. Essas são as coisas que a gente costuma observar e avaliar dentro das possibilidades individuais, se é necessário realmente e válido fazer essa suplementação. Entendi. E como é um carrinho de compras de quem quer tentar não ter câncer, digamos assim, quem quer lutar contra? O ideal Fazer é uma a prevenção. Como é esse carrinho de mercado? O que é que não tem nesse carrinho aí? E o que é que tem que ter, não pode faltar no carrinho? O ideal é evitar os embalados, né? Tudo que é embalado, que é embutido, ultraprocessado e tudo que for mais natural. Refrigerante. Refrigerante definitivamente não pode estar nesse carrinho, né? E eu digo sempre, assim, para as pessoas que consomem, eu há muitos anos, né, não faço, já tem acho que uns 20 anos que eu não consumo refrigerante, mas para quem realmente ainda consome, que não seja dentro de casa, né? Assim como todo embutido e ultraprocessado, eu sempre digo, isso não pode estar na sua casa. Entendi. Se for consumir, que seja na eventualidade. Você vai em um evento, enfim, né? Eu mesmo digo para os meus filhos, então assim, dentro da nossa casa não tem. Claro, não é para ter, né? Não é para ter. Então, se eles forem para uma festa, quiserem comer algo, ok. Mas, assim, isso é exceção. A regra, a rotina é extremamente importante quando a gente fala num contexto geral. Isso é muito importante. Então, não levar isso para casa. Né? Isso eu acho que é algo que é muito importante a gente ter essa compreensão dessa importância de não ter em casa e que na eventualidade está ok. É isso mesmo. Isso é o mesmo conceito da obesidade, né? Você não pode ter o ambiente obesogênico dentro da sua casa, né? E o mesmo conceito também para a questão de consumo de álcool, que é algo que a gente também tem a bebidas preocupação. expostas em casa, né? Então, não ter em casa, né? Ou não estar consumindo dentro da rotina e fazer disso apenas uma eventualidade. E Renata, viu, minha gente? Ela realmente, ela não bebe. Zero álcool. Zero álcool, ela desde é a gravidez do meu primeiro filho. Então, hoje já tem 15 anos que eu realmente não bebo. Ela não bebe e ela acho que é por isso que ela fala com tanta verdade. Tudo que ela está falando aqui, ela faz, de fato. Você faz atividade física todos os dias? Sim, na maioria das vezes, pelo hoje menos não, que 6. Eu te tirei de casa muito cedo. Hoje porque eu calculei no Waze, eu digo, poxa, não vai dar tempo, porque na verdade eu não consigo fazer tão mais cedo quanto eu gostaria, porque eu levo os meninos na escola. Sim. E aí quando eu calculei, eu digo, não vai dar, mas na volta eu consigo. Vai colocar então, um lugarzinho, né? Em algum momento eu vou ter que conseguir fazer, mas 6 vezes na semana, com certeza. Isso é muito bom. Qual é a conta, qual é a parcela de culpa da hereditariedade, né? Porque a gente convive com doença crônica e todo mundo se apega em todas as doenças crônicas que a gente trata, nas mais diversas especialidades, com a tal da hereditariedade e se acomoda com ela. Diga aí, no câncer, como é que é essa história? Essa relação do câncer com a hereditariedade é histórica. Todo mundo que pensa em câncer automaticamente pensa, e a minha história familiar? Mas então, ninguém tem na minha família. É sua primeira? Tem, exatamente. Ninguém tem na minha família. Ou o contrário também. Uma pessoa que de repente tem várias pessoas com câncer na família pensa, eu certamente vou ter, eu nem adianta eu brigar contra isso, porque a minha família é uma família que tem muito câncer. Sim. No entanto, é importante a gente lembrar que é sim importante nós termos conhecimento da história familiar, porque as pessoas que têm mutação confirmada, tem um risco de câncer, por exemplo, as 2 mutações para câncer de mama e ovário, BRCA1 e BRCA2. Sim. Uma pessoa que é mutada, que tem a confirmação dessa mutação, ela tem um risco de desenvolver câncer aos 80 anos, que pode chegar em algumas séries até 80%. Então, é extremamente importante a gente saber identificar essa pessoa que tem a mutação. No entanto, essa mutação só está presente em cerca de 5 a 10% dos casos. Os outros 95% dos casos são adquiridos ao longo da nossa vida. É a epigenética, né? Epigenética, né? Os nossos hábitos de vida. E por isso, entendendo essa importância muito grande de hábitos, é que a gente pode compreender o porquê
que atualmente nós estamos vendo tantas pessoas jovens com câncer. Isso é importantíssimo. Por quê, né? Porque a gente achava que câncer era doença de velho. E era. Fora os infantis, que a gente já sabe, Sim, conhece. sim. E realmente era, né? Mas recentemente teve uma matéria mostrando que nós tivemos um aumento de quase 80% do diagnóstico de câncer em pacientes jovens. E mulheres com câncer de mama abaixo da faixa do screening da mamografia, né? Com Sim, menos de 30 anos. Eu tenho muitas pacientes com câncer de mama com menos de 40 anos. Gente, a coração chega perto. Entre 25 e 40 anos. Eu tenho muitas pacientes. E o fato é que a gente precisa entender realmente... O que mudou? Né, o que é que mudou da geração dos nossos avós, das nossas avós, para atualmente. Primeiro, claro que existe a questão com a reprodução. Então, a história reprodutiva da mulher mudou. O número de filhos, né? Nossas avós tinham ali por volta de 10 filhos. Isso é protetor. Hoje, quando se tem 1, 2 filhos no máximo, a maioria das mulheres. A idade com que as mulheres têm filho na atualidade, a maioria é ali depois dos 35 anos, né? Então, poucas mulheres têm filho antes dos 30. E ter filho antes dos 30 é protetor. Para útero e para câncer de mama e endométrio. Então, né? assim, a gente precisa entender que nós mudamos a nossa história reprodutiva, sem dúvida. Nós mudamos muito os nossos hábitos. Então, na nossa geração, a gente pegou o fast food ali já na época de adolescência, mais ou menos, Sim. né? Então, a gente não teve uma exposição tão intensa na primeira infância quanto os nossos filhos, né? Hoje a gente vê crianças de 1, 2 anos já tomando refrigerante. Já. Então, a gente tem que entender que isso vai ter um preço. Né? E levam nas lancheirinhas os ultraprocessados, que chega a arrepia. Muito. Os meus filhos, os colegas, eu olhava e disse, meu Deus do céu, quanta coisa embalada, assim, sabe? 2, 3 anos de idade, e a maioria das coisas eram embaladas porque são práticas. Mas essa praticidade vai ter um preço. A facilidade, né? Tá cobrando a conta da facilidade, né? Então, chega. E realmente a conta está chegando para essa geração. O adoecimento dessa população de 30 anos é consequência desses hábitos da primeira infância. Tanto alimentares quanto também de atividade, né? Física. Sem dúvida, porque também a gente tem uma geração que é muito de carro, né? Então, assim, acaba que se movimenta menos e isso acaba trazendo um risco maior de obesidade, né? Nós tivemos aí um aumento de obesidade que foi de quase 90% na infância entre o ano de 2019 e 2021. Nossa. Então, foi um intervalo curto de tempo, aí envolvendo, claro, pandemia, mas que teve aí 90% de aumento de obesidade na infância, e isso, claro que tem um preço. Então, a gente precisa entender que essas escolhas acabam refletindo em um adoecimento de uma faixa etária muito mais jovem. Né? E normalmente a impressão que passa é que esses tumores são mais agressivos, né? Também. Nós temos, por exemplo, em câncer de mama, a maioria das mulheres que têm o diagnóstico precoce são tumores que são mais agressivos mesmo. Nós temos mais incidência de tumores triplo negativos, que são os subtipos mais agressivos. Então, também é uma população que, além de adoecer em uma faixa etária onde não está previsto de adoecer, né? Então, é um impacto emocional muito grande. É uma mulher que muitas vezes ainda nem teve filho, que terá impacto na fertilidade com tratamento oncológico. Enfim, além de todo esse impacto, tem realmente essa questão de um maior risco. Vida de qualidade, né? Exatamente. É horrível. Você está trocando, né? Tem essa frase do trocar 1 grama de prevenção por 1 quilo de tratamento, né? É isso mesmo. Mais ou menos isso aí que a gente precisa caminhar nesse alerta de que está nas nossas mãos, né? Eu acho que é aquela coisa que a gente estava comentando aqui agora há pouco, antes da gente começar, que é você se priorizar. Você só consegue fazer mudanças nos hábitos de vida se você se prioriza e se você se dá a devida importância e não colocar a culpa nas outras coisas e nas outras pessoas, né? Tomar as rédeas da sua vida mesmo, pô, não é para ter esse tipo, eu brigo lá em casa, digo, pô, ganhei isso aqui e trouxe um tanto de chocolate, de
biscoito, não traga, doe por lá Eu mesmo. faço doação também. Assim, Eu tô acostumada, faço doação para nem chegar em casa. Pra nem chegar em casa. Então, assim, no consultório não tem balinha com açúcar. Eu tenho um docinho feito de fruta orgânica, em rolinhos que uma paciente minha faz e, eventualmente, ela bota um cacau 70 em volta. É aquilo que eu ofereço com o café. Porque eu não posso falar com você o mal que o açúcar faz e te oferecer um chocolate ultrapalatável com crocância e saborosíssimo, né? De marcas importadas e chiques, mas são chocolates. Sem dúvida. Né? Então, assim, são coisas que a gente, enquanto a gente não entender que a gente tem que dar o exemplo, essa coisa do infantil me incomoda demais, porque realmente a gente vê isso muito perto da gente, com amigos, com filhos dos nossos amigos, né? A gente às vezes fica até não querendo ser aquela pessoa a chata. Lá vem a tia chata falar que não é para eu, tipo assim. Mas filhos de médicos e tudo mais. Então, assim, médicos precisam incorporar e praticar hábitos de vida saudáveis, né? Eu acho que para a gente cuidar do próximo, a gente precisa cuidar, né, de nós mesmos. Então, esse movimento de cuidar da gente primeiro, existe, não sei se você já leu o livro Você Aguenta Ser Feliz, de Arthur Guerra. Ainda não, vou anotar. É um livro incrível. E nesse livro ele menciona a questão de quando você está no avião, que você ouve, em caso de despressurização, as máscaras cairão, coloque a sua máscara antes de colocar de qualquer outra pessoa. Né? Sim. Então, esse conceito de que cuide de você primeiro, para que você possa cuidar e ajudar uma outra pessoa, eu acho que é muito importante para a gente que cuida, né, da saúde do outro. Então, se a gente quiser cuidar da saúde do outro e oferecer realmente o melhor para o outro, talvez a gente deva começar a cuidar da nossa saúde primeiro. Então, esse conceito eu acho que é bem importante. É bem importante porque você não consegue imprimir, né? Você estava falando que tem já um estudo falando que os médicos, ou coisa assim, que não praticam aquilo, né? Não conseguem... Como é? Não conseguem fazer aquela pessoa... A recomendação, sim. Eu tinha essa percepção de que muitos médicos que não se exercitam acabam não falando tanto para suas pacientes sobre a importância de estilo de vida saudável. E hoje, entendendo a importância que tem para uma paciente que teve o diagnóstico, por exemplo, de câncer de mama, se manter fisicamente ativa, saber que se ela está sedentária, ela vai ter um maior risco de recidiva da doença, a gente precisa fortalecer essa recomendação de estilo de vida saudável para ela. Então, eu fiz um estudo em parceria com a LACOG, avaliando o quanto o estilo de vida do médico reflete em mudanças de recomendação de estilo de vida para paciente com câncer de mama. E esse estudo foi muito interessante e percebeu que os médicos que não se exercitam, eles têm um risco 2,5 vezes maior de não recomendar a sua paciente a mudar estilo de vida. Gente, que estudo fantástico. Parabéns. Então, foi super bacana a gente ter essa comprovação científica de algo que a gente já percebe no dia a dia, né? Um médico que entende a importância de se exercitar, se cuida. E, consequentemente, ele fará mais intensamente essa recomendação para sua paciente. É que você não consegue passar uma verdade que você não vive. Você não consegue passar aquilo com tanta verdade. Você até fala assim, você tem que fazer atividade física, mas lá dentro tem uma coisa, gente, mas eu não estou fazendo. Você não pode tomar refrigerante. E o paciente também se pergunta, né? A paciente assim, será que esse médico faz? Né? Será que faz? Mais uma vez, assim, às vezes se você tem um médico que é obeso, que é sedentário, né? De repente, será que ela vai realmente acreditar que o que ele está falando, ele acredita? O paciente já faz essa leitura, então, né? E já diz, isso não deve ser nem verdade que ele está falando para mim, senão ele fazia para ele mesmo. Exatamente. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Me diga uma coisa, existe espaço para... Você falou de uns genes que são preditores aí de maior gravidade ou de estar mais precocemente desencadearem câncer. Tem screening? Justifica custo-benefício fazer screening desse gene? Como é que a pessoa vai lá em doutora Renata eu quero aqui saber, existe uma coisa assim, eu quero saber aqui, doutora Renata, você pode ir no oncologista preventivamente, provavelmente, né? Sim. Eu vim aqui saber o que é que eu tenho na minha genética e para saber o que é que eu posso mudar na minha vida para não ter esse câncer. Tem um exame de sangue, super interessante a gente falar sobre isso, porque assim, existem alguns estudos em andamento para identificar qual seria o impacto da testagem, né, da avaliação do painel, genético para todos, né, para todas as pessoas. Sim. Hoje em dia isso ainda não é uma recomendação. O ideal é que nós testemos a pessoa que teve o diagnóstico. Então, se você tem uma família que tem vários diagnósticos de câncer, o ideal é você pegar um membro da família que teve o diagnóstico e faça o teste.
Sim. E após, então, a realização do teste nessa pessoa, caso haja a identificação da mutação, aí fará o teste, então, nos demais familiares. Essa é a indicação atual. E para isso, para a gente entender quem tem indicação de testar, aí a gente precisa entender, dentro da história familiar, qual foi o membro acometido, qual patologia foi acometida, porque às vezes são tumores que não têm uma relação em uma mutação específica, Sim. mas se você tem mama e ovário em uma mesma família, sim, chama atenção. Alguns tumores de intestino com relação com endométrio. Então, existem alguns tumores e a gente precisa entender qual membro, qual é a proximidade que você tem com esse membro. Primeiro grau, segundo, Isso, o tipo de tumor, a idade com que teve esse diagnóstico, porque se é uma idade padrão, digamos, se a minha avó teve câncer de mama aos 80, provavelmente isso não vai impactar em nada no meu risco. Na sua vida. Porque não é algo que tenha sido adquirido de forma genética. Sim. Mas se você tem uma prima que teve, apesar de ser prima, mas que teve um diagnóstico de câncer de mama aos 30. Muito aí já é diferente. Então, essa prima precisa testar e depois será testada a família em cascata. Então, a identificação desses fatores não é só a quantidade de pessoas com diagnóstico, mas qual o tipo do tumor, qual a idade em que teve. E também um outro, não só a idade fora do padrão, mas também o sexo fora do padrão. Então, por exemplo, diagnóstico de câncer de mama em homem. Sim, já que liga um alerta. 1 a 2% dos casos apenas acomete homens. Mas os homens que têm o diagnóstico de câncer de mama automaticamente têm indicação de testar. Sim. Todos os homens, porque o risco de ser hereditário é maior do que qualquer outra mulher. Interessante saber disso, porque às vezes a gente fica pensando, né, eu quero fazer um exame para saber o que é que eu posso fazer e se tiver tendência eu quero tirar a mama, eu quero tirar o ovário, eu quero tirar isso, eu quero tirar fazer sair como Angelina Jolie. Como Angelina Jolie, né, que no caso dela realmente ela teve identificação da mutação e por isso a gente não recomenda a cirurgia profilática, né, a mastectomia profilática. Sim. Para eu tenho medo de ter diagnóstico de câncer, vamos fazer. Não é assim. É assim, né? A gente precisa realmente fazer a indicação para essa população que tem a mutação, porque essa população tem um risco muito elevado de diagnóstico de câncer ao longo da vida. E por isso a gente indica procedimentos que são radicais para a prevenção, mas que realmente podem salvar vidas. E os outros, né, Rê? E os outros vão ficar nessa outra linha que a gente falou aqui, né? Eu sempre digo, faz o básico. Fazer por você. Então, assim, não é sair tirando tudo, nem é sair fazendo o dever de casa, na verdade, né? Porque você vai no oncologista, conversa sobre isso e sai de lá, a doutora Renata vai lhe deixar convicto de que você tem que fazer intervenções no estilo de vida e não tem para onde correr. Não tem. Faz parte da prevenção do câncer, inclusive, né? Para as mulheres que já têm a mutação, porque às vezes você pode achar que o fato de ter a mutação tem uma sentença de que terá o diagnóstico de câncer um dia e não é verdade. As pessoas que têm mutação e têm um estilo de vida saudável, elas vão ter menos risco de desenvolver a doença do que quem não tem. Sim, já tem estudos que mostram que você consegue interferir no fator hereditário, genético e mudar algumas coisas, né? Exatamente. Nesse curso. Isso aí é fantástico. Eu acho que não tem para onde a gente correr, né? Isso é incrível e só reforça realmente a importância de que o estilo de vida saudável é remédio e precisa ser incorporado no dia a dia de todo mundo. E eu acabo aproveitando a consulta para poder falar também sobre os familiares, porque muitas vezes a paciente vem e fala, olha, eu preciso comer desse jeito, mas eu vou fazer 2 comidas diferentes em casa. Eu digo, não, a recomendação é para todos, para a prevenção do resto da família também, por favor, vamos mudar para todo mundo. Então, esse conceito de que um estilo de vida saudável é importante, essencial, indispensável para toda a população. A gente tem que dizer isso, porque é muito comum, eu vejo esposas em casa, mas meu marido sabota. Ou ele gosta de ouvir, ele gosta de mim assim, desse jeito, às vezes com sobrepeso. E ele não adianta, porque ele compra, ele tem um armário só dessas coisas, não sei o que, dentro de casa. Então ele compra e ele adoece os filhos, adoece toda a família. Então eu digo, eu canso de dizer, então traz ele aqui, né? É isso. Traga ele, porque é com ele que eu preciso conversar, porque isso é muito importante. Eu gostei demais desse. Eu acho que eu ficaria horas aqui conversando. Com certeza. Eu vou te pedir um desfecho com uma dica de ouro que você daria para as pessoas que querem, talvez, que querem fazer essa prevenção e que querem mudar o hábito de vida, mas ainda não
não sabem como vão chegar lá. Então, assim, tem uma dica de ouro, uma recomendação de leitura, não sei. Eu acho que uma dica é, se a gente tivesse hoje uma reportagem dizendo, olha, lançou uma droga nova, Fortuna. Ela pode prevenir o câncer em cerca de 40% dos casos. Eu não tenho dúvida de que todo mundo ia na farmácia comprar. E essa droga está disponível nas nossas escolhas diárias. É acordar todos os dias e pensar, eu estou fazendo a minha parte para reduzir em 40% o risco de ter câncer, reduzir em cerca de 50% o risco da doença voltar um dia. Então, esse remédio, encarar que todas as escolhas de uma alimentação saudável e de uma vida mais ativa irão refletir na redução de risco de câncer. Estou falando de câncer porque é minha especialidade, mas a gente sabe que não é somente câncer, né? O benefício para um estilo de vida saudável, de envelhecimento saudável como um todo, prevenção de doença cardiovascular, de câncer, hipertensão, de Alzheimer, osteoporose, mais, enfim, de toda a questão com a saúde mental também. Então, esse remédio está disponível, está nas nossas mãos e a gente não pode abrir mão. Exatamente, é barato, né? A gente não pode abrir mão dele. Ai, obrigada. Bom demais você ter você aqui, e a gente vai impactar muita gente, com certeza. Obrigada, Lê. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Beijo. Beijo.